essa mensagem aqui no YouTube, inscreva no canal. Você que é do Instagram, que ainda não segue o nosso novo perfil, vai lá e segue a gente, vai lá nos stories, toca lá. Criei um novo perfil aqui no Instagram, amém? Glória a Deus. E eu quero falar com você hoje sobre a voz do povo e a voz de Deus. Nós estamos falando essa semana sobre Saul e Davi, sobre as atitudes que ambos tiveram para serem, consequentemente, primeiramente aprovados, depois rejeitados por Deus em algum momento. E você aqui do Instagram que ainda não segue o nosso novo perfil, vai lá no Store, Rodolfo Camilo 7. Eu estou mudando de perfil, esse aqui vai ser desativado daqui uns dias, beleza? E você que está aqui no Spotify, segue nosso perfil também, compartilha com alguém, se essa mensagem fizer sentido para você. E olha só, nós falamos essa semana, começamos sobre o chamado de Saul, depois a gente veio falando sobre a obediência e sacrifício, que foi uma atitude que ele teve ali de buscar algo para sacrificar a Deus, mas não decidiu obedecer de fato o que Deus havia dito. E hoje eu quero abrir um pouco para você sobre o que estava por trás dessa atitude de Saul. Saul, ele foi ali rejeitado porque ele foi lá, ele venceu uma guerra e Deus disse: não traga nada daquele povo, deixe tudo para eles, queime tudo, destrua tudo. E ele traz as ovelhas, bois, com o intuito de sacrificar a Deus. E Samuel confronta ele e ele fala: olha, eu trouxe isso para sacrificar a Deus. Mas só tinha um detalhe, Deus não tinha pedido isso. E quantas vezes fazemos algo na nossa vida que Deus não pede para a gente? Quantas vezes fazemos algo que Deus não falou, que Deus não orientou, ou o contrário, Deus pede alguma coisa e a gente faz o contrário. E aí ele vem, 1 Samuel 15, 24, quando Samuel aperta, ele fala: por que você fez isso? Ele fala: olha, então Saul disse a Samuel, 1 Samuel 15, verso 24, eu pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou. Ele reconhece o seu erro, ele reconhece o seu pecado, mas depois dessa frase ele disse: porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Perceba que a pressão que o povo colocou em Saul, fez ele desobedecer a palavra de Deus, fez ele desobedecer aquilo que Deus havia pedido. E eu quero que você olhe para a sua vida hoje e se pergunte: quantas vezes você foi pressionado pela opinião alheia? Quantas vezes você foi pressionado pela aprovação alheia? Você vai lembrar de um cara semelhante que fez isso, que foi Arão, quando Moisés subiu para falar com Deus, e Moisés falando com Deus, conversando com Deus, recebendo a instrução de Deus, Arão lá embaixo, pressionado pelo povo, faz o bezerro de ouro. Pelo mesmo motivo, cedeu à pressão do povo. Mas quando você cede à pressão de alguém, ou de uma grande maioria, ou de um conjunto social do qual você faz parte, do seu trabalho, da sua família, você nada quer mais senão a aprovação deles. Saul queria ser aprovado por aqueles que eles estavam liderando. E aí eu te pergunto, você tem essa necessidade de ser aprovado por aquelas pessoas que estão à sua volta? Talvez os seus familiares, talvez os seus colegas de trabalho, talvez um amigo seu, uma amiga sua, que tem uma opinião às vezes um pouco contrária à sua, mas por você sentir necessidade de ser aprovado por ele, por ela, você vai lá e faz aquilo que ela queria que você fizesse. Sabe, só cede à pressão dos outros quem está atrás de aprovação. E Saul estava atrás de aprovação humana. Você precisa fugir disso. Você precisa fugir desse tipo de aprovação. Sabe, não foi o povo que te chamou, não foi o povo que escreveu a sua história, não foi o seu vizinho, não foi seu colega de trabalho, não foi seu amigo, sabe? Foi Deus. E nada mais importa senão a aprovação de Deus. E Deus não te chamou para ser aprovado pelos outros. Ele te chamou para ser uma voz em meio àquele povo. Uma direção para as outras pessoas a partir daquilo que Deus te disse.
Eu vou repetir para você. Deus não te chamou para ser aprovado por ninguém. Ele te chamou para ser uma voz aonde Ele te colocar, a partir daquilo que Ele falar no seu coração. E se todas as vezes que alguém pressionar você, você mudar a sua conduta, infelizmente, você não está preocupado com o seu caráter, com o caráter aprovado em Deus. Você está preocupado com a sua reputação. E a sua reputação, você tem que jogar ela no lixo. Você não pode se importar com nada que as pessoas pensam, falam, ou se vão aprovar, ou se não vão aprovar. Você tem que preocupar com aquilo que Deus tem falado no seu coração. E Deus fala em secreto, em segredo. Ele não vai falar em público. Adoro revelação, que vai lá, você está na igreja, Deus fala um monte de coisa. Beleza, Deus pode até falar, mas as maiores convicções são geradas em segredo. As maiores convicções da sua vida são geradas em segredo. Você precisa entender isso. E Deus não vai gritar para todo mundo, Ele vai gritar no seu coração. E aí, a partir disso, você vai mudar a sua conduta, você vai mudar a sua vida. Você já pensou se Saul, ele chegasse e tivesse obedecido certinho tudo que Deus falou, a história dele seria outra. A partir disso aqui, Samuel fala para ele, olha, você é louco. Ainda hoje Deus levantaria você como rei de Israel, mas hoje mesmo você perdeu o seu posto e Deus vai colocar alguém melhor no seu caminho. Você já pensou Deus falar isso para você? Você foi rejeitado e hoje mesmo eu vou colocar alguém melhor do seu lugar. Olhe para isso no seu casamento, olhe para isso na sua empresa, olhe para isso no seu emprego, olhe para isso na sua vida em geral. Se Deus chega e fala assim, eu vou sacar você porque você não me obedeceu, eu vou colocar alguém melhor para fazer aquilo que eu queria que você fizesse. Cara, isso é terrível. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque sempre que tomamos uma posição, algo vem como distração para tirar a gente daquele rumo, para tirar a gente daquele foco. E Deus quer que você permaneça nele. Ah, Rodolfo, mas eu não sei o que Deus quer. Então não faça. Simplesmente não faça. Se você tem a convicção de que essa palavra de Deus, ela é verdadeira, você está dizendo que você tem a convicção de que o Espírito Santo habita dentro de você, que Ele vai te instruir. Então, por mais que você não escute uma voz que vem lá do céu, por mais que nenhum profeta venha falar com você, por mais que você não sonhe nenhum sonho revelador, você tem um Espírito Santo que habita dentro de você, que Ele vai conduzir você e fazer com que essa convicção seja gerada em segredo, de dentro para fora. Eu sei que você tem essa convicção. O problema é que às vezes a gente quer escutar demais as outras pessoas. Sabe, a multidão ela sempre vai existir. Sempre vai existir. Só que a multidão ela não pode entrar dentro do nosso coração. A voz da multidão sempre vai ter. O problema é que ela não pode ter voz aqui dentro da gente. Você entende isso? A voz das pessoas não podem ter voz aqui dentro. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Por mais que é um ditado politicamente popular, mas essa não é a verdade. Muitas vezes, o povo, a multidão, ela vai te levar a um lugar distante da vontade de Deus. Você pode perceber que todas as vezes que Deus chamou alguém para fazer algo para Ele, veio uma multidão e tentou distorcer. Foi assim com Moisés, foi assim com José, foi assim com Saul, que posteriormente foi rejeitado. Então você tem que se perguntar, quem que você tem escutado? Você é refém de elogios? Porque você lembra que eu falei que quando você cede a pressão é porque você tem necessidade de aprovação. E quem tem necessidade de aprovação se move muito fácil por elogios. Os elogios não valem de nada. Sinto muito te informar. São meros pontos de perspectiva humana em determinadas fases da sua vida. Porque se você for refém de elogio, o dia que você errar, você está ferrado. Então não fique preocupado se as pessoas vão falar bem de você, se as pessoas vão falar mal de você, se as pessoas vão te pedir para fazer algo, se não vão te pedir. Tenha a sua conduta firme, tenha a sua convicção firme nos seus princípios. Não seja refém de elogios nem de críticas. E você está disposto a ser rejeitado pelo povo para ser aprovado por Deus? Talvez essa seja uma das perguntas que você precisa responder com maior urgência na sua vida. Maior urgência na sua vida. Se você for rejeitado pelo povo, pelas pessoas, sabe, seus amigos, seus familiares, seja seu pai, sua mãe,
qualquer pessoa, para ser aprovado por Deus, para você manter a sua posição. Talvez você vai tomar uma posição, a pessoa fala assim, não, mas isso está errado, isso não vai dar certo, não pensa nisso, está louco, isso é muito grande para você. Mas se Deus falou e você acreditou, você e Deus são a maioria. Eu tenho dito isso, cara. Se você acreditou naquilo que Deus falou, você e Deus são a maioria. Não se preocupe com ninguém. Não se preocupe com mais ninguém. Então eu quero que você reflita nisso. E amanhã eu quero falar mais com você sobre como de fato o Senhor te vê. Nós vamos dar seguimento nessa história de Saul e Davi. Amanhã vamos entrar um pouco na história de Davi para você entender, até na sexta-feira, como eu prometi, lá na segunda, que tinha algo ainda por trás da atitude de Saul, sabe? Tinha algo por trás. Ele escutou a voz do povo, mas tinha algo por trás e eu quero revelar para você. E amanhã eu quero abrir com você o seu entendimento sobre como o Senhor tem te visto. Amém? Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Deus, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, nessa manhã, que o Senhor dê força para essa pessoa que está escutando, para que ela tenha uma postura firme na tua presença, na tua palavra. Deus, e que as maiores convicções da vida dela, papai, sejam de fato geradas entre ela e o Senhor, no secreto, no segredo do coração dela. Que ela não ceda, pai, às pressões das pessoas que o cercam, que a cercam, mas que ela, Deus, tenha uma convicção firme, uma postura firme, Pai, daquilo que o Senhor pediu para ela. Que o desejo do coração dela, Deus, seja provado pelo teu desejo, pela tua vontade, e que a tua vontade prevaleça na vida dela, Deus, em nome do Senhor Jesus, para que ela tenha uma convicção de que foi o Senhor que falou, de que esse sonho foi o Senhor que colocou no coração dele, coração dela, de que esse desejo, ele vem do Senhor, papai, porque o teu Espírito Santo habita dentro dela. Eu te agradeço por isso. Que ela não seja refém de elogios e que nem as críticas venham paralisar ela, Deus, porque ela não depende da aprovação humana, ela depende da aprovação do Senhor. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, bênção demais. Você que está aqui no YouTube, inscreva aí no canal, compartilha depois com alguém. Você que está aqui no Spotify, já segue o nosso perfil também. E você que está aqui no Instagram, chegou depois, volta lá no Spotify, escuta essa mensagem. Eu falei muito hoje sobre não escutando todo mundo, escutando a voz do Senhor. E se você ainda não viu, eu mudei de perfil, está lá em Rodolfo Camilo 7 aqui no Instagram. Ainda não estou conseguindo fazer live por lá, porque é um perfil muito novo, então eu preciso que você compartilhe aquele conteúdo para que mais pessoas sigam o perfil e o Instagram venha a liberar para a gente fazer live por lá, amém? Então me ajuda aí, compartilha com alguém. Nós retornamos com essa mensagem aqui, com esse devocional, lives do reino, bênção demais. Serão 7 semanas de um conteúdo para trazer você mais perto da palavra de Deus, amém? Na semana a gente está falando de saúde de Davi, depois a gente vai falar sobre fé e conduta, depois sobre sabedoria, entrando em conselhos de um sábio, a vontade de Deus e o poder das palavras e princípio. Então está tudo organizadinho aqui para você, só preciso que você nos ajude a chegar mais longe lá no outro Instagram, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Abraço.